Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E reconhecemos, Pai, a nossa dependência total e completa de Ti. Sabemos que o Senhor nos sustém. Sustém a nossa casa, Pai. Sustém a nossa vida. Sustenta, Pai, tudo aquilo que estiver ligado a nós. Pedimos, coloca a Tua mão, Jesus. Aonde nossos olhos não estiverem, que os Teus estejam lá. Guarda nossos filhos. Guarda a nossa entrada e a nossa saída. Prospera essa casa. Abençoe este lugar. Que cada vida que está orando aqui comigo seja visitada pelo poder e pela presença do Espírito Santo de Deus. Meu Deus, livra essa pessoa e livra toda a sua casa de todo tipo de acidente, de infortúnio, de atrapalho, de confusão. Dá vitória, Pai. Dá vitória, Pai. E essa pessoa que está sobrecarregada, cansada, está sendo atacada na sua mente, que ela seja livre agora. Eu clamo o sangue de Jesus sobre ti e sobre todos da tua casa. Seja forte, corajoso, corajosa, no nome de Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é o nosso sustento. Receba a força, que a unção fortalecedora do Senhor toque na tua vida. Toque-os, Jesus. Toque-os com essa força sobrenatural. Toque-os com essa graça que só o Senhor tem. Toca com teu poder, Jesus. Toca com a tua graça. E toda pessoa que chegou aqui com dores nessa oração, que ela seja curada agora. A nossa fé está em Jesus. Colocamos a nossa fé em Jesus e declaramos saúde a essa pessoa, que toda dor no corpo, toda dor de cabeça, toda opressão, todo peso, saia. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Invoque a presença de Jesus. Diga assim comigo: Jesus, tu és bem-vindo aqui. Diga assim: Jesus, tu és bem-vindo na minha casa. Diga: a tua presença é a que eu desejo aqui na minha casa. Que o único Espírito que esteja ao meu redor seja o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Chame pela presença do Espírito Santo. E diga: Espírito Santo, vem na minha casa. Sopra teu vento. Encha esse lugar. Encha da tua presença, doce Espírito Santo. Aleluia! Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo, Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo o sempre. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero hoje ministrar uma palavra. Não seja guiado pela sua cabeça. Aqui tem uma instrução do Senhor para nós. Antes disso, quero dar um testemunho. O testemunho da Tatiele, que acompanha nossas orações aqui. E ela escreveu assim: no mês de setembro do ano passado, eu descobri algo muito sério na minha saúde, na região pélvica. Sempre acompanhei as lives do Salmo 91 e dias atrás resolvi pegar os exames que tinha feito no ano passado, que diziam que eu teria que fazer uma cirurgia para retirar das trompas e dos ovários, porque estavam todos comprometidos. O meu maior desejo sempre foi ser mãe, então orei na live, fiz orações, pedi oração nas lives, pedindo a Deus que tocasse na minha região pélvica e que eu estaria curada para a honra e glória do Senhor. Hoje eu fui fazer um ultrassom e descobri que estou curada. Deus foi tão bom na minha vida, Deus é sempre fiel. Obrigado por nos abençoar. Obrigado, amém, amém. Glória a Deus, que lindo o seu testemunho, Tatiele. A Jesus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quem cura é Jesus, quem liberta é Jesus, quem salva é Jesus, Ele é o caminho. Os homens podem falhar conosco, os homens podem nos decepcionar, eu posso te decepcionar, mas Jesus não. Então coloque a sua fé em Jesus, você que está aqui nessa oração, coloque a sua fé em Jesus porque Ele pode todas as coisas. Escreve aqui nos comentários: quero ser guiado pelo Espírito de Deus. Escreve aí: quero ser guiado pelo Espírito de Deus. No final da oração de hoje, eu vou fazer uma oração em favor das finanças, tá? Do lar, da família. Eu vou fazer essa oração hoje, no final aqui, tá? Vou fazer essa oração amanhã, pela manhã. Vou fazer amanhã na vigília, na oração que nós vamos ter nas 18 horas.
e no domingo, tá? Então eu vou fazer um intensivo de oração em favor das finanças. Tem muita gente me pedindo oração e nós vamos profetizar que Deus vai dar saída para esse lar nas finanças, em nome de Jesus. Por isso, você que tem filhos que estão enfrentando desafios financeiros, você na empresa, a empresa do seu marido, manda essa oração, peça para ele fazer esses 3 dias de oração, começando por hoje, amanhã e domingo. Amém? Eu creio, o ano não encerrou e Deus pode reverter situações. O ano não encerrou e Deus pode reverter situações. Então eu quero pedir que você me ajude a compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus. Amém? Não seja guiado pela sua cabeça, seja guiado pelo Espírito Santo. Em 2 Coríntios 3:6 a Bíblia diz: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra mata, mas o Espírito vivifica. O que isso significa? Significa que se eu for guiado apenas, pela minha cabeça, por aquilo que eu sei, por aquilo que eu penso, eu posso me perder. Mas se eu for guiado pelo Espírito Santo que habita na minha vida, que tem as informações atualizadas, quentinhas do céu, então eu posso ser conduzido à vida, a passos verdejantes, a águas tranquilas. Entenda, se aprendermos a ser guiados pelo Espírito Santo em nosso dia a dia, em tudo que fizermos, então tudo que fizermos será repleto de vida, porque o Espírito Santo é vida. O Espírito Santo não nos leva para a morte. O Espírito Santo não nos leva para a destruição. O Espírito Santo sempre nos leva para a vida. Então, ser guiado pelo Espírito Santo vai nos conduzir à vida. E Ele vai guiar nossos passos. Ele vai iluminar o nosso caminho. Ele vai nos mostrar por onde andar, com quem caminhar, se devemos fechar aquele negócio ou não. Eu estou sempre contando meus arrependimentos aqui para vocês, mas isso faz parte porque a minha vida não pode estar distante daquilo que eu prego. E me arrependo de muitas coisas na vida. E as coisas que geralmente eu me arrependo são as vezes que eu não consegui compreender o que Deus estava dizendo. Porque se você parar por um instante, inclusive falei sobre isso na live das 9, às vezes Deus fala com a gente e a gente não dá atenção àquela inquietação que o Espírito Santo ele traz. Nós dizemos que queremos ouvir a Deus, mas não paramos para ouvi-lo. Não damos a atenção que é devida ao Espírito Santo. Entenda, quando você é guiado pelo Espírito Santo, quando você é dirigido pelo Espírito Santo, você também vai ter uma unção sobre você. E essa unção, a Bíblia diz que a unção de Deus, ela é o poder de Deus, ela é a habilidade divina para lhe capacitar. Então, quando você está sendo guiado pelo Espírito Santo, você vai ter a habilidade de Deus. Você vai ter a habilidade de Deus para poder fazer o que precisa ser feito. Olha que tremendo isso. Sempre aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, essas pessoas, elas terão uma unção de Deus para fazer o que precisa ser feito. E o que vai ser feito debaixo da unção de Deus. Então, quando você está nas mãos de Jesus, você pode fazer grandes coisas, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, mas com Jesus podemos todas as coisas. E quando você está sendo guiado pelo Espírito Santo, você está fazendo as coisas com Jesus. Todos nós temos o privilégio de sermos guiados pelo Espírito Santo. E significa que você não precisa ficar perguntando para os outros o que fazer em cada situação. Deus lhe mostrará o caminho. Tem algo no profético que eu ensino, tanto na Academia Kindle quanto
nas escolas proféticas que nós temos, que mais importante do que você ser profeta na vida de alguém é você ser profeta na sua vida. Por que eu ensino isso para as pessoas? Porque elas acham o máximo profetizar, mas, sabe, eu creio que Deus quer que você primeiro profetize para você. Ou seja, você primeiro ouça Deus para você, para depois você ouvir Deus para os outros. Tem um monte de gente aí que ouve Deus para os outros, mas não ouve Deus para si. Então eles profetizam que Deus vai fazer grandes coisas na vida do outro, mas a vida deles está toda arrebentada, toda destruída, toda acabada. Qual que é o problema? O problema é que essa pessoa quer ser usada por Deus, mas não quer ouvir a Deus. Tem muita gente assim, que não é guiada pelo Espírito Santo, é guiado pela sua cabeça. Não é guiado pelo poder do Espírito Santo. Então nós precisamos aprender a funcionar e a fluir no Espírito. Precisamos aprender a discernir as coisas espiritualmente. Deus nos chamou para discernir as coisas. E essa capacidade de discernimento só é possível debaixo da direção do Espírito Santo. Quando você está na direção do Espírito Santo, ele mostra para você o que é e o que não é. O que é bom e o que é mal. O que é verdadeiro e o que é falso. O que é limpo e o que é sujo. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, todas essas coisas acontecem na nossa vida. Você terá que permanecer com Deus, conhecer a palavra de Deus, aprender a buscar a paz, e assim você poderá ser guiado pelo Espírito Santo. Tem gente que não reconhece quando a voz de Deus fala com ela. Sabe, eu dedico a minha vida a ensinar as pessoas a ouvirem Deus falar com elas. Eu dedico a minha vida a ensinar, porque elas precisam saber que Deus fala. Sabe, Deus não é uma voz distante. Deus não é um lugar que está, sabe, é impossível de chegar lá. Não, Deus, ele fala, ele se comunica, ele se revela a nós e nós precisamos estar com os nossos ouvidos sensíveis para ouvir a voz. Por isso, você não precisa ter medo de não estar pronto para fazer o que precisa fazer na sua vida. Você não precisa ter medo de não ser capaz de fazer o que precisa fazer na sua vida. Porque tudo que está nas mãos de Jesus e que é guiado pelo Espírito Santo terá uma unção, uma habilidade para fazer funcionar na direção de Deus aquilo que Deus colocou nas mãos dele. É por isso que nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Tem um ditado que a gente diz que quando Deus manda, Deus paga a conta. Mas quando você vai pela própria conta, quem paga a conta é você. Sabe, as pessoas pensam em fazer as coisas na força do braço. Não é na força do braço que vai fluir. Por muitos anos, eu tentei fazer tudo na força do braço na minha vida. Até que eu aprendi a ouvir a Deus. Quando eu ouvi a Deus, a minha vida mudou. A minha vida deu um salto. Eu creio que se as pessoas ouvirem a Deus, tem muitos cristãos que estão na igreja, mas estão vivendo uma vida derrotada. Porque lhes falta ouvir a Deus. E sabe, você que não vai à igreja, você olha muitas vezes para uma pessoa próxima de você que você sabe que é da igreja e você pensa assim, puxa, a vida dessa pessoa tá pior do que a minha, então não adianta ir na igreja. Mas sabe o que é? Ele não tem acesso a esse conhecimento aqui que eu estou falando para você às vezes. Ele pensa que Deus não fala. Tem muita gente na igreja, a Bíblia diz, o meu povo, Oséias 4:6, perece por falta de conhecimento. A pessoa que não tem o conhecimento de Deus, ela acaba perecendo, mesmo dentro da igreja. Porque não é a igreja que salva, é Jesus. Não é o pastor que salva, é Jesus. Não é as regras de uma denominação que salvam, é Jesus. Só que, para que eu seja ajudado de uma forma sobrenatural, eu tenho que aprender a ouvir a Deus. Às vezes a pessoa está lá. Ela está lá, todo culto, ela está lá na ceia, ela é, sabe, fiel, ela é voluntária, ela
enfim, ela está lá. Mas ela não aprendeu o caminho das pedras, podemos dizer. Ou seja, e sabe, Deus está disponível para nós. Deus está disponível para mim, para você. Nós temos livre acesso por meio do sangue de Jesus, sacrifício de Jesus. Mas a maioria das pessoas não acessa essa presença. Para elas, Deus está distante. As realidades do céu está distante para elas. É por isso que você tem que viver uma realidade. Eu não quero, sabe, encher a tua cabeça aqui apenas de palavras, de sermões, de conhecimento. Não, eu quero que você conheça o poder do Espírito Santo. Se você não conhecer o poder do Espírito Santo, você nunca vai viver a plenitude do céu. Então nós vemos pessoas que estão à margem das bênçãos de Deus, muito à margem. Mas se você se aproximar de Deus, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você precisa ter uma realidade do Evangelho. Você precisa ter uma experiência com Deus. Você precisa, sabe, tocar, você precisa ver, você precisa ouvir, você precisa sentir que o céu é real, que a presença de Deus é real, é poderosa, é transformadora. Aleluia! Glória a Deus! Seja guiado pelo Espírito Santo e não pela sua cabeça. Escreve aqui, quero ser guiado pelo Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Glória a Deus! Eu quero declarar o Salmo 91 e antes disso, quero falar da nossa academia, Academia Kindle Global. Tá? Quem se inscrever até domingo ao meio-dia na Academia Kindle vai ter acesso a 21 e-books. 21 e-books e mais, né? Você vai fazer a inscrição do primeiro mês, porque eu quero que você experimente a academia por menos de R$10. Gente, é uma oportunidade que Deus está dando para você, certo? E se depois você quiser cancelar, meu irmão, antes de fechar o ciclo, você cancela. Né? E se não conseguir cancelar, chama a minha equipe aí para cancelar. Mas a minha oração é que você experimente, que você goste e que a gente caminhe junto a partir de então, certo? O ano que vem nós vamos ter muitos módulos novos dentro da academia. Bom, ela está ficando cada vez maior, né? Não só de conhecimento, mas de coisas ali incríveis que vão te abençoar, certo? Nós vamos ter módulo de teologia o ano que vem dentro da academia, já vai começar em janeiro. Vamos ter um módulo de aceleração, o acelerador de discernimento de espíritos, que vai ser um evento dentro da academia, mas nós vamos transformar depois em um módulo. Vai ser incrível, gente. Tem muita coisa boa que vai acontecer dentro da academia. E também é um tempo assim que a gente tem de interação, de proximidade. Na semana que vem eu vou ter 3 dias de mesa de conselho aqui com vocês. Tá? Segunda, terça e quarta eu vou estar aqui. Termina a minha live das 9, eu vou para dentro da academia lá. E eu fico lá respondendo os alunos, ajudando os alunos, certo? Então, esse é meu convite para você, em nome de Jesus. Muito bem, deixa eu pegar aqui, deixa eu declarar o Salmo 91. E claro, né, gente, deixa eu só abrir aqui. Nós vamos ter uma vigília, a vigília do Espírito Santo amanhã, às 18 horas, 6 da tarde, tá? Em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Igreja que eu e minha esposa somos voluntários nessa igreja, tá? Você é nosso convidado de estar com a gente sábado agora na Vigília do Espírito Santo. O que é essa Vigília do Espírito Santo que você está falando aí? É um tempo de busca. Eu fui forjado nas vigílias da igreja. Eu fui forjado, eu sei que experiências com Deus acontecem. É um tempo de imersão, é um tempo de proximidade com Deus. E tá aí o meu convite para você, tá bom? Aí você diz, não, mas eu não sou evangélico. Não é só para evangélicos. É para quem tem fome por Deus. Ok? Então, você é bem-vindo, querido. Você é bem-vindo. Eu tô te convidando, tá bom? E no domingo pela manhã, nós vamos ter Santa Ceia às 9h30 e também às 20 horas. Você é nosso convidado. Rua Carlos Ur, número 935. Daí você me pergunta, por que você nunca fala o nome da igreja? Porque eu não prego placa. Tá? Eu não prego placa, eu prego Jesus. Amo um ministério, mas eu sei que tem muitas pessoas que me acompanham que cada um tem o seu ministério, é por isso que eu não falo aqui, tá? Porque eu prego Jesus que está acima das placas, acima de qualquer placa, ok? Muito bem. Salmo 91,
eu quero declarar aqui, eu quero pedir para você compartilhe, porque quando eu acabar o Salmo 91, eu vou estar orando pelas finanças da tua família. E eu quero convidar você, esteja comigo nesse final de semana, faz um intensivo em favor das tuas finanças. Deus vai dar uma saída para tua casa nas finanças. Em nome de Jesus, Deus vai dar uma saída. Você crê nisso? Escreve aí, Deus vai me dar uma saída nesse final de semana. Escreve aí, Deus vai me dar uma saída. Você que é empreendedor, que é empresário, entra aí, entra nesse propósito com fé. Não coloca fé em mim, coloca fé no propósito. Tá? Coloca fé no propósito. Eu não estou pedindo para você colocar a fé em mim. Tá? Eu sou um homem que nem você. Sou limitado, né? Careço da glória de Deus. Estou aqui também buscando. Né? Creio em princípios, pratico princípios. Em nome de Jesus. Muito bem. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar, em nome de Jesus. Eu gostaria que você declarasse assim junto comigo: Deus dará uma saída financeira para minha casa. E você que tem empresa, diga assim: Deus dará uma saída financeira para minha empresa, em nome de Jesus. Vamos orar? Coloque a sua fé no bom pastor. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro agora para que o Senhor envie um suprimento, uma provisão extra, abundante, transbordante sobre a vida dessa pessoa. Tudo aquilo que estiver travado no mundo espiritual, impedindo os recursos, as oportunidades de chegarem até essa pessoa, nós oramos agora para que tudo aquilo que é bloqueio, tudo aquilo que amarra na vida financeira deste lar, desta família, deste empreendedor, que caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. Oramos para que você seja livre agora de toda amarra espiritual, de tudo aquilo que prende tuas finanças. No nome de Jesus, nós oramos por provisão de Deus. No nome de Jesus, colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, aquele que provê, aquele que pode todas as coisas, aquele que muda cenários, aquele que transforma realidades. Colocamos a nossa fé em Jesus Cristo e declaramos: a provisão chegará, a abundância chegará, as portas se abrirão, os grandes rendimentos serão liberados, as grandes ideias, as estratégias do céu. No nome de Jesus, oramos para que vendas aconteçam, oramos para que grandes negócios sejam liberados para essa casa e para essa família. Também oro, Pai, por todo aquele que está doente, fisicamente e emocionalmente, para que seja curado. E nós chamamos a presença de Jesus Cristo aqui, aonde nós estamos, e pedimos: Jesus, enche-nos da Tua presença. Sem o Senhor nada podemos fazer. Reconhecemos, Jesus, reconhecemos, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que Deus te abençoe. Compartilha essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Deus te abençoe e até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Paz. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida,
família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo um avanço, um milagre, um sobrenatural entrando na tua casa, entrando na tua família, e que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo dentro da tua casa, que todo o peso vá embora, o peso espiritual da casa, dos quartos, tudo aquilo que oprime, tudo aquilo que traz perturbações, tudo aquilo que traz sonhos ruins, pesadelos noturnos, terrores noturnos, aflições, angústias, nós repreendemos agora, e que entre na tua casa a paz de Jesus Cristo, a alegria do Espírito Santo e a força do nosso Deus. Eu oro agora por toda pessoa que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Senhor, a tua palavra diz, é o Senhor quem perdoa pecados e quem sara doenças. E diz lá em Isaías 53 que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Oramos por cura, oramos por milagre, oramos por maravilhas agora acontecendo no corpo físico dessa pessoa. Oramos para que toda impossibilidade que essa pessoa tem, que haja cura, haja milagre. Senhor, nós colocamos a nossa fé em Ti, Jesus. Sim, Jesus, Tu podes, e nós oramos agora declarando o milagre de Deus está sobre essa pessoa. O milagre de Deus está sobre essa casa. O milagre de Deus está sobre essa família. Que caia por terra o laço de Satanás, que caia por terra a armadilha do inimigo. Oramos também, Pai, por todos aqueles que intentam contra a nossa casa, contra a nossa família e até mesmo más influências próximo dos nossos filhos. E te pedimos, Pai, guarda os nossos filhos e proteja-os de toda influência do mal. Também oramos, Senhor, para que o Senhor nos ajude em nossas decisões, nos dê sabedoria. Queremos ouvir a Tua voz e queremos ser guiados por Ti, doce e amado Deus, no nome de Jesus Cristo. Graças te damos, Senhor. Tu és maravilhoso. Aleluia. Amém. Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você. Eu quero compartilhar uma palavra ao teu coração. E se você entrou aqui hoje pedindo a Deus uma palavra, pedindo a Deus uma ajuda, pedindo a Deus uma direção, vai vir hoje para a tua vida. Amém? Deixa eu dar um testemunho aqui de uma irmã que nos acompanha. Inclusive, nós pegamos o testemunho dela nos comentários. Nos comentários o nome é Irineu Melo. Meu testemunho neste canal, Deus me curou de varizes e hemorragia e do medo da visão. Certo? Que Deus abençoe você em o nome de Jesus. O Senhor curou, o Senhor operou um milagre. Toda a honra e toda a glória sejam dados a Jesus. Ele pode todas as coisas. Coloca a sua fé em Jesus. Amém? Coloca a sua fé em Jesus. Coloca a sua fé nele, porque ele não falha, ele não decepciona, ele não abandona, ele não ignora. Jesus. Amém? Escreve aqui nos comentários, Jesus pode todas as coisas. Escreve aí com fé, crendo que você não está simplesmente numa live, mas você está também na presença de Deus agora, em nome de Jesus. Deus me deu uma palavra, e a palavra é: melhor é ouvir a Deus. Sempre é melhor ouvir a Deus. Sempre é melhor ouvir a Deus. É melhor do que ouvir os amigos, é melhor do que ouvir os muitos conselheiros, é melhor do que ouvir muitas vezes gente que está indo para trás e quer que você vá para trás também junto com eles. Às vezes é melhor do que ouvir a família, certo? Ainda que a Bíblia diga que na multidão de conselheiros há sabedoria, e eu acredito nisso, certo? Que na multidão de conselheiros há sabedoria. Tem conselhos que a gente recebe de uma, de duas pessoas, que muitas vezes não é o conselho de Deus. É o conselho do coração daquela pessoa, mas não é o conselho de Deus. Certo? Então, quando a Bíblia fala da multidão de conselheiros, não está falando de um ou dois que estão falando bobagem. Está falando de multidão de conselheiros mesmo, pessoas que estão alinhadas, pessoas que você pode abrir o coração para elas e pessoas que andam pela sabedoria divina. O que nós vemos hoje é muitas pessoas
sabe que a vida delas não é vitória, não é sucesso, e as pessoas muitas vezes seguindo essas pessoas, seguindo o conselho dessas pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você, o nosso conselheiro maior deve ser o Espírito Santo. E sim, nós devemos buscar pessoas conselheiras, mas pessoas que tenham uma vida alinhada com Deus e pessoas que estejam vencendo, pessoas que estejam rompendo. E olha só, em Provérbios capítulo 3, preste atenção nessa palavra, Provérbios 3, versos 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confiar no Senhor de todo o nosso coração e não no nosso próprio entendimento. O que a Bíblia está dizendo é que tem algumas coisas que nós não vamos entender direito e que ali devemos confiar em Deus. Se foi Deus, tá? Se foi Deus, se está na palavra de Deus, então confia. Se foi Deus e está na palavra de Deus, confia. Não te estribes no teu próprio entendimento, ou seja, não te apoia aí. Ainda que você ache, mas será que vai dar certo confiar em Deus? Será que vai dar certo? Vai dar certo. Confia em Deus, coloca a sua fé em Deus, é o que a palavra de Deus diz. E aqui diz mais, diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Olha que tremenda essa palavra. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, todos. Ou seja, para onde eu ir, eu tenho que reconhecer que eu preciso da direção de Deus. Eu não posso tomar uma decisão baseada no que eu estou sentindo. Porque se você me ferir emocionalmente, digamos que eu e você sejamos sócios. Um exemplo, tá? Eu e você somos sócios. Aí você vem e me ofende. Bem, no calor do momento, é claro que eu não vou querer mais ser seu sócio. Mas se eu orar, o Espírito Santo pode dizer para mim: olha, no calor do momento, você falou coisas, você ouviu coisas e ninguém está certo. O que você tem que fazer é permanecer. Tá bom, Senhor. Ou seja, no calor do momento, você está lá discutindo, né, com a sua mulher, está discutindo com o seu filho. Aí você, no meio da discussão, você diz: não, porque eu vou embora dessa casa, porque eu vou abandonar isso aqui. É o calor do momento. Reconheça Deus no teu caminho. Não deixa com que a voz, sabe, a voz interna da alma, que diz: faz isso, faz aquilo, e movimente você para fora da direção de Deus. É por isso que a Bíblia diz aqui: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Vai mudar de trabalho, ora a Deus. Vai mudar de igreja, ora a Deus. Vai terminar um noivado, um namoro, ora a Deus. Vai mudar de cidade, ora a Deus. Vai fazer um grande investimento, ora a Deus. Vai desfazer uma parceria de negócio, ora a Deus. Vai desmanchar uma sociedade, ora a Deus. Vai começar a construir, ora a Deus. Tudo na nossa vida tem que passar pela oração. Porque o calor do momento é o calor do momento. No calor do momento, sabe, você está ali negociando um carro para comprar, de repente a pessoa fala uma coisa para você que você não gosta, você diz: eu não quero mais isso, não quero mais esse carro. Mas é o calor do momento, o negócio é bom, né? E o que você tem que fazer? Você tem que orar. É que as nossas emoções, elas falam alto. Escreve isso aqui nos comentários para você gravar. Nossas emoções falam muito alto. Escreve aí, nossas emoções falam muito alto. E quando as nossas emoções elas falam e elas falam alto, o que acontece? Nós podemos nos enganar. Pensar que é a voz de Deus, quando na verdade é a voz da nossa alma gritando, a nossa alma chamando alto, querendo chamar, né, a nossa vida para aquilo que ela está sentindo. Mas a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Eu posso me enganar. Não, mas você ouve a Deus, mas eu posso me enganar. Porque todos nós somos falhos. Todos nós somos limitados.
E todos nós temos uma alma, todos nós temos um coração. A gente, sabe, não está sempre calmo. Tem dias que você está pressionado. A Bíblia diz que a mera opressão faz o sábio agir como louco. A mera opressão, a pressão, os problemas, as angústias, né? Coisas que nos desesperam, um problema com o filho, um problema no casamento, você vê um filho chorar, né, por uma coisa que está passando. Sabe, eu não esqueço de uma família onde era só o casal e o filho, né? E o filho acabou casando. E daí o que aconteceu? O filho casou e a mulher começou a aprontar para ele. E daí os pais ficaram assim com o coração na mão, né? Os pais ficaram com o coração na mão, choravam por aquele filho, intercediam por aquele filho, e o filho lá sofrendo. E quando eu vi essa cena assim, eu pensei, puxa, né? Mesmo o filho estando casado, os pais ainda sofrem pelos filhos, né? Então é muito importante a gente compreender que a nossa alma vai falar muito forte, né? E o que o pai e a mãe vão dizer naquele momento que o filho ali está naquela situação? Eles vão dizer, não, separa, volta para casa, né? Por quê? Porque naquele momento é o coração de pai falando, Deu a primeira, eu posso dizer, sabe, o primeiro problema ali. Só que se você orar, Deus pode mostrar para você uma outra maneira de resolver aquele problema. É por isso que nós temos que cuidar o coração de pai e mãe, nós temos que cuidar o coração, sabe, de amizade, né? O coração de família. Nós temos que cuidar isso, porque o nosso coração, ele pode se colocar na frente, né, da vontade de Deus. Às vezes é o nosso coração. Não é a vontade de Deus, é o meu querer. É o que eu quero, não é o que Deus quer. O que Deus quer é uma coisa, o que eu quero. Agora você me pergunta assim, tá, mas o que eu faço? O que eu faço? Eu quero agradar a Deus, mas eu não quero fazer o que Deus está me pedindo. Eu quero agradar a Deus, mas o que Deus está me pedindo para mim largar essa situação não é fácil para mim. Eu sei que não é fácil, mas e quando que foi fácil? Você entende o que eu estou falando? Quando que foi fácil? Porque é isso que a gente tem que entender. Tem coisas que às vezes não é fácil, gente. Não é fácil você abrir mão de uma coisa. Não é fácil você sair, sabe, de um lugar, de uma zona de conforto. Não é fácil você, sabe, ter que lidar com certas coisas. Não é fácil. Mas seguir a direção de Deus, reconhecer o caminho de Deus, é o melhor caminho para mim. É o caminho mais seguro. É o caminho que vai me proteger. É o caminho que vai guardar a mim e a minha casa. Eu não me animo a seguir um caminho que não foi aprovado por Deus. Porque até quando você sai de uma direção de Deus, você tem que ter humildade para reconhecer quando você está errado, para reconhecer quando você se precipitou, sabe? E voltar atrás. Você lembra do filho pródigo? Eu falei sobre isso na oração da manhã. O filho pródigo caiu em si. E quando ele caiu em si, ele disse, eu vou voltar, eu vou me levantar, eu vou voltar. Por quê? Porque ele viu que ele estava errado. Ele viu que ele estava num caminho que era dele, não era o caminho de Deus para ele. O caminho nosso pode nos levar à destruição. O caminho nosso pode nos levar à perda total. O caminho nosso pode nos levar, muitas vezes, até para a dor. Mas o caminho de Deus, mesmo que você enfrente aflições, o caminho de Deus, mesmo que você enfrente grandes desafios, é o caminho mais seguro. O caminho de Deus é o caminho mais seguro. O caminho de Deus é o caminho que você tem todo o suporte. Você não tem o suporte só da terra, você tem o suporte do céu. Sabe, é os olhos de Deus sobre você, é a mão poderosa dele sobre você. E eu vou dizer para você, não tente trocar o caminho de Deus pelo teu caminho, pelo caminho do teu coração. Siga o caminho de Deus, siga o que ele está colocando diante de você,
Não deixa as tuas emoções gritarem, não deixa a tua alma gritar. Siga a direção de Deus, siga, sabe, aquilo que o Espírito Santo está falando ao teu coração. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, eu deixo essa instrução em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus avisa, Deus avisa, Deus avisa. Siga o caminho de Deus. Amém? Muito bem. Eu quero agora, antes de declarar o Salmo 91, quero pedir para você compartilhar essa oração, compartilhar essa palavra. Tem muita gente aí que talvez esteja para tomar alguma decisão. Siga o caminho de Deus e não do teu coração, certo? O teu coração é enganoso. Siga o caminho de Deus, o que Deus está colocando para você. Então, antes de você mudar de cidade, antes de você decidir vender o que Deus te deu, enfim, antes de qualquer coisa, ore a Deus. Se essa for a vontade de Deus, sinal verde, segue em frente. Mas se não for a vontade de Deus, ora um pouco mais, considera um pouco mais, sabe? Pede ao Senhor, para o Senhor dirigir as coisas e o Senhor vai dirigir. Amém? Bem, compartilhou aí com 10, com 20, com 100, com 1000? Compartilha em nome de Jesus. Deixa eu falar para você da nossa academia, Academia Kingdom Global. Quem se inscrever até domingo na academia vai ter acesso a 21 e-books que a gente preparou para você. São livros digitais para você ler no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Tenho certeza que vai edificar muito a tua vida e vai te abençoar. E um detalhe, quem se inscrever até domingo, ao meio-dia, a inscrição do primeiro mês da Academia Kingdom Global será menos de R$10. Exatamente, menos de R$10. Por que nós estamos fazendo isso? Para você experimentar. Queremos que você experimente a academia. Queremos que você entre lá e veja como é. E se depois você não se agradar, com 29 dias, 20 e poucos dias, você pode cancelar. Se não conseguir cancelar, entre em contato com a minha equipe. Mas eu tenho certeza que você vai gostar muito da Academia Kingdom Global. Vai ser um tempo profético aí na tua vida, vai ser um tempo de crescimento. Ano que vem, nós vamos ter um módulo de teologia dentro da academia, para você que deseja, sabe, aumentar o seu conhecimento, se aproximar de Deus, buscar mais o Senhor. Dentro da academia, nós vamos ter um módulo de teologia, certo? Vai ser uma bênção, vai te abençoar tremendamente em nome de Jesus. Tenho certeza que essa plataforma é uma plataforma de Deus para abençoar a tua vida muito em nome de Jesus. Muito bem, deixa eu declarar o Salmo 91. E para você que quer se inscrever na academia, o link está aqui na descrição do vídeo, tá? Ou direto no meu site, www.vinicius17.com.br. Se Deus está tocando no teu coração para andar mais perto de nós, vem andar mais perto de nós dentro da academia aqui no Global. Amém? E olha só, nesse sábado nós vamos ter a vigília do Espírito Santo no coração do Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Vai estar comigo alguns preletores de fora e nós vamos começar às 18 horas e nos vamos à noite, certo? Então teremos 3 ministrações à vigília, vai ser um tempo de impacto, vai ser um tempo de busca, vai ser um tempo de entrega, vai ser um tempo maravilhoso. O endereço da igreja que eu e a minha esposa somos voluntários é Rua Carlos Ur, número 935, tá? Eu e a minha esposa somos voluntários nessa igreja e vai ser um prazer receber você e receber a sua família, em nome de Jesus Cristo. E no domingo teremos a Santa Ceia. A Santa Ceia do Senhor às 9h30 da manhã e às 20 horas. Eu estarei ministrando no culto das 9h30. Convido você a estar com a gente, ok? Tá aí o convite. Ora a Deus aí. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito,
para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas tuas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Você já deixou a sua curtida aqui nesse vídeo? Já se inscreveu no canal, você que está aqui pela primeira vez? Vamos andar juntos. Compartilha com outras pessoas essa oração. Manda aí para amigos. Alguém precisa ouvir essa palavra. Alguém próximo de você. Você está aqui para ser abençoado? Sim, você está aqui para ser abençoado. Mas você está aqui também para abençoar outras pessoas. Então pega o link aí e compartilha. As pessoas têm que terem o seguinte sentimento dentro de si. Eu estou sendo abençoado. Mas essa semente não pode morrer em mim. Eu tenho que abençoar outras pessoas, certo? Então, devemos entender que a bênção não pode parar em nós. Se eu estou sendo abençoado, eu tenho que abençoar. Se eu estou sendo abençoado, eu tenho que abençoar. Então, manda essa oração aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, em nome de Jesus. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, derrama da Tua graça sobre a vida de cada pessoa que está aqui orando junto comigo nesse momento. Eu quero fazer uma declaração profética, Pai, em favor dessa família. E a declaração, Senhor, que eu faço hoje é que toda essa casa será dirigida pelo Senhor. O Espírito Santo os guiará, sempre mostrará o caminho, sempre dará sinais, através de visões, de sonhos, através da confirmação, da testificação no interior, através da palavra, através de um homem de Deus. Essa pessoa que está buscando ouvir a Deus, ela terá a resposta. Senhor, a Tua palavra diz em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. Meu Deus, oramos por respostas que chegarão até essa pessoa. Ela irá orar e ela terá resposta. Em nome de Jesus, a resposta vai chegar no caminho dela, a resposta vai chegar na casa dela, a resposta vai chegar para ela, a resposta de Deus. A resposta de Deus vai chegar para ela. Oramos para que o Senhor tire todo o atrapalho do caminho dessa pessoa, toda a confusão, toda a inveja, toda a maldade que saia do caminho em nome de Jesus. Dá vitória para o teu filho, Pai. Dá vitória para a tua filha. Oramos, Senhor, pela cura de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Oramos por mulheres que não conseguem engravidar. Cremos que Jesus Cristo cura. Cremos que Jesus Cristo opera milagres e te pedimos um milagre sobre esse casal. Um milagre, Pai, sobre essa família. Que o Senhor intervenha, que o Senhor opere um milagre. Meu Deus, eu oro para que o Senhor tire as pedras do caminho, para que todo espírito de crítica, todo mal lançado contra essa pessoa, toda praga lançada, toda maldição lançada, seja quebrada agora. Nós abençoamos a tua vida e declaramos que tu é uma bênção, declaramos que teus filhos são uma bênção, declaramos que teu casamento é uma bênção, declaramos que a tua empresa é uma bênção, declaramos que a tua empresa é uma bênção. Em o nome de Jesus, que a mão do Senhor seja sobre ti, a mão de favor, a mão de graça, no nome de Jesus Cristo. Amém e graças a ti, meu Pai. Amém, gente querida. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua casa. Compartilhe essa oração no nome de Jesus. Paz, prosperidade, salvação na tua casa. Eu quero mandar um abraço também a todas as crianças. Tem muita criança que assiste aqui as orações. Um abraço para vocês, viu? Jesus ama vocês. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E na autoridade do nome poderoso de Jesus Cristo, nós quebramos toda e qualquer tipo de contrariedade, de inveja, de maldade contra este lar, contra essa família. Meu Deus, proteja os filhos de toda a corrupção desse mundo, de tudo aquilo que pode desviá-los do propósito, de tudo aquilo, Senhor, que pode contaminá-los. Proteja as nossas casas.
Nós clamamos agora e pedimos a cobertura do sangue de Jesus sobre a vida dos nossos filhos. E profetizamos, Pai, que terão sucesso, que irão avançar, que irão crescer, que serão como árvores frondosas, cheias de frutos, e que na estação própria darão o seu fruto, por causa da presença do Senhor. Oramos pedindo ao Senhor, já prepara tudo para os nossos filhos. No nome de Jesus, aqueles que têm filhos, ainda que são jovens, nós oramos, Senhor, para que o Senhor coloque as pessoas certas no caminho deles. E aqueles que já têm filhos adultos, filhos casados, que o Senhor proteja, que o Senhor livre de todo mal e que o Senhor os conduza ao caminho certo. Os conduza, Senhor, a passos verdejantes e a águas tranquilas. Nós te pedimos, Pai, assim como Davi no Salmos 23 ele declarou: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Meu Deus, que haja esse transbordar sobre a nossa vida. Sim, Pai, coloca mais e mais. Tu és o Deus mais do que o suficiente. Tu és o grande El Shaddai. Confiamos em Ti, Jesus. Invocamos o Teu santo e poderoso nome nessa oração. Eu oro por toda mulher que não consegue engravidar, assim como esse testemunho que eu vou ler hoje. Eu oro, Senhor, para que o Senhor opere milagres na vida de mulheres que não conseguem engravidar. E desde já declaramos a bênção do Senhor, o milagre, o extraordinário de Deus tocando na vida dessa mulher. Amém e amém. Deus te abençoe. Boa noite. Você está preparado? Preparado para quê? Preparado para receber uma palavra de Deus. Preparado para receber uma instrução que vai mudar a tua vida. E aqui, nesse propósito que nós estamos declarando bênção sobre o nosso lar, profetizando sobre o nosso lar, pegue muito firme. Vamos fazer uma declaração profética. Faça comigo uma declaração agora. Diga assim comigo: Senhor Deus, que a minha família venha ser um testemunho para a tua glória. No nome de Jesus, que eles venham ser luz aonde estiverem. Que o Senhor os guarde e os proteja quando não estiverem perto de nós. Que o Senhor possa guardá-los de toda contaminação, de toda má influência e de toda armadilha de Satanás. Proteja nossos filhos, Senhor. Proteja nossos filhos e livra-os de todo mal. Livra-os também, Senhor, da falta de sabedoria, da tolice, da insensatez, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Temos que orar pelos nossos filhos. Temos que profetizar sobre eles, independente se já são adultos, já são casados, se você já tem neto. Você tem que orar a vida toda. Uma das missões que Deus dá para os pais é orar a vida toda pelos seus filhos. A vida toda. A vida toda nós temos que orar pelos nossos filhos e depois vamos orar pelos nossos netos. Amém? Já coloca tudo em oração aí. Então escreve aqui nos comentários se você entendeu isso. Minha missão é orar a vida inteira pelos meus filhos. Amém? Glória a Deus. Essa é uma das missões, né? Do pai, da mãe, né? Do avô, da avó. Olha o testemunho que eu recebi, por isso que eu orei até, inclusive no início da oração, por mulher que não pode engravidar. A Lacelete, que é uma irmã que acompanha nossas orações, ela escreveu assim: 2 clientes receberam a bênção de engravidar. Vivo em Israel desde junho e tenho orado pelas clientes que os médicos diziam ter dificuldade de engravidar. Na carta para Deus eu pedi e as 2 estão esperando seus milagres. Deus operou. Obrigado pelo ensinamento e pela academia. Que Deus abençoe, Lacelete. Que bênção, que alegria. Olha como Deus é maravilhoso. Toda a honra e toda a glória a Jesus. Porque se alguém fez um milagre, foi Ele. Ele fez um milagre. Nossa fé está em Jesus. Nós cremos no Senhor. Amém? Eu estou sempre dizendo para vocês, quem cura é Ele, quem liberta é Ele, quem salva é Ele. Ele é o nosso tudo, Ele é o nosso Senhor. O que nós somos, irmãos, sem o Senhor, né? Glória a Deus por isso. Toda a honra e toda a glória sejam dados ao Senhor. Hoje eu quero falar de 3 coisas que podem arruinar a sua vida para sempre. É tão sério assim? É tão sério assim. Tem 3 coisas que podem arruinar a sua vida para sempre. E eu quero poder compartilhar com você um pouco isso.
certo? Nós vamos ler algumas passagens também. E a primeira coisa que você precisa aprender é livrar-se do orgulho. A Bíblia diz em Provérbios 16, 18, o orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Eu estava estudando esses dias o jejum de Josafá. Josafá, ele recebeu a notícia que um grande exército estava vindo contra o povo dele, contra Judá. E a Bíblia diz que ele colocou todo o povo a jejuar e a se humilhar diante de Deus. E no estudo que eu estava fazendo sobre jejum, o jejum de Josafá, eu cheguei a uma conclusão que um dos propósitos do jejum é quebrar o nosso orgulho. Porque às vezes você está muito inflado da vida. Como assim inflado da vida? Sabe? Se a gente recebe só elogios na vida, a gente tem que desconfiar. Se a gente está só recebendo tapinha nas costas e só tem gente a favor da gente, a gente tem que desconfiar. Porque o inimigo quer nos destruir. Mas se ele não tiver porta para entrar, ele não vai entrar. E não vai ter poder sobre a nossa vida. Mas a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. O altivo de espírito vai cair em ruína. Então, um dos propósitos do jejum é realmente reconhecer, sabe, quem nós somos. Eu sei que eu sou filho de Deus. Eu sei que o Espírito Santo está na minha vida. Eu sei que eu sou um vencedor, mais do que vencedor. Eu sei que eu sou salvo. Sabe, eu sei as coisas boas da minha vida, eu sei. Mas eu tenho que saber também algumas outras coisas. Que eu não sou todo-poderoso. Eu tenho que saber que eu não me curo a mim mesmo. Eu tenho que saber que se não é Deus na minha vida, eu estava perdido. Eu tenho que saber que eu dependo todo santo dia do Senhor. E eu tenho que saber que ainda que eu saiba fazer as coisas, ainda que eu ache que eu sou bom, na verdade, eu não sou nada sem Ele. Esse reconhecimento tem que haver em nossa vida. Porque caso contrário, sabe, você começa a confiar em outras coisas. Você confia nas suas habilidades. De repente você é um bom vendedor. Vamos dar o exemplo do vendedor aí. Não vou dar só exemplo da minha vida, vou te usar aí também como exemplo, você que é vendedor. De repente você é uma pessoa que arrebenta como vendedor. Você é um bom vendedor e tem bons clientes. E sabe, você bate metas, você é um craque nos negócios, você está evoluindo a cada dia. Só que você também tem que reconhecer que o Senhor é a tua provisão. Que mesmo que você seja um bom vendedor, mesmo que você seja, sabe, uma pessoa que das poucas que tem um talento nato para aquilo que você está fazendo, nós temos que depender de Deus. Nós temos que depender de Deus, não podemos depender de nós mesmos. O orgulho, ele vem para nos assaltar. Você sabia que o orgulho vem para nos assaltar? Porque se a Bíblia diz aqui que antes da destruição vem o orgulho, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos perdoe. Porque a destruição, a Bíblia diz, quando ela vem, primeiro, antes dela chegar, chegou o orgulho. Então, antes da destruição, chega o orgulho lá. Para dizer, eu sou o cara. Eu sou o bom, eu sou um insubstituível. As coisas só acontecem aqui nessa oficina por minha causa. As coisas só acontecem aqui nessa empresa por minha causa. Enquanto você deixar o orgulho ele falar mais alto do que a dependência de Deus, você vai ter um problema. E você sabe, quando a gente está inflado, e isso acontece com todos, irmãos, eu acho que esse problema do orgulho é um problema que a gente vai ter que lutar toda a vida da gente. Você quer ter sempre razão.
Então você está no trânsito, você quer ter razão. Você está nos negócios, você quer ter razão. Você está numa reunião, você quer ter razão. Sabe, a gente, quando está inflamado pelo orgulho, só a gente está certo. Só a gente está certo, só a gente sabe, só a gente é bom. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude. O jejum, ele traz esse reconhecimento. Sabe, quando você ali foi demais, sabe? Você foi demais, você disse tanto sobre você e esqueceu de falar de Cristo. Você disse tanto sobre você, das suas qualidades, dos seus projetos, e em nenhum momento a palavra Cristo saiu da sua boca. Nós temos que agradecer a Deus todo santo dia, porque a graça vem dele. A nossa dependência vem dele. Nós podemos ser muito bons, você pode ser uma pessoa extremamente habilidosa, você pode ter aprendido muita coisa na vida. E mesmo assim você precisa de Cristo. Mesmo assim, sem Cristo não somos nada. A humildade, grave isso, a humildade ajuda você a alcançar o seu destino. A humildade ajuda você a alcançar seu destino. Quer ver? Quando Deus começa a tratar de um coração orgulhoso, quer ver? O silêncio começa a fazer mais parte da vida daquela pessoa. Porque uma pessoa que está inflada de orgulho, ela começa a disparar para cá, disparar para lá, comentários, críticas, sabe? E até mesmo dizendo, eu sou bom, eu sou incrível, eu faço melhor. Nós temos que ter cuidado. Quando o orgulho começa a falar por meio de nós podemos estar dando início à destruição. É como se você apertasse aquele botão do fim do mundo, sabe? Nos filmes, quando tem aquele botão, bom, quando você deixa o orgulho assumir a sua vida, você apertou o botão para a destruição e começou a contagem regressiva. Aí você diz, e como interromper a destruição? Reconhecer que sem o Senhor não somos nada. Reconhecer que erramos, reconhecer que falamos demais, reconhecer, sabe, que o nosso ego e até mesmo a nossa capacidade, às vezes, porque é o seguinte, quando a gente é um líder, né, um líder da família, um líder de empresa, um líder de igreja, qualquer tipo de líder da vida, tá? Você é um diretor da escola. A gente tem uma certa autoridade, ok? Os policiais têm autoridade, o exército tem autoridade, os juízes têm muita autoridade, né? Os pastores têm uma autoridade na igreja, os donos da empresa têm autoridade na empresa. E isso faz parte, foi Deus que deu a autoridade para a pessoa. Mas a gente tem que cuidar, porque por mais que eu tenha autoridade, por mais que eu tenha poder, por mais que eu tenha influência, por mais que eu possa dizer, faz isso, ou faz aquilo, ou ter coisas em minhas mãos, eu tenho que reconhecer que eu não posso passar por cima de ninguém. Eu tenho que reconhecer que eu preciso ser humano, porque eu estou lidando com humanos. Eu estou lidando com pessoas falhas que nem eu. Eu estou lidando com pessoas que precisam tanto de Deus quanto eu preciso. E que se eu não quiser me destruir, eu tenho que abaixar. Eu não estou falando de abaixar no sentido de você se humilhar para as pessoas. Eu estou falando no sentido de você aprender a orar mais, a ficar em silêncio, a entender que você sabe que você precisa tanto de Deus, a ponto de que você precisa consultar Ele antes de tomar uma decisão. A ponto de, sabe, você, por mais que você seja importante num lugar, você tem que entender que as pessoas que estão à sua volta, elas são importantes. E que o respeito deve prevalecer, o amor, a cordialidade, sabe, a integridade deve prevalecer. Então, quando você jejua,
e você está com o coração quebrantado, e você ora, sabe o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo vem com um espelho. E ele diz, olha para o espelho agora, filho, olha para o espelho. Aí quando você olha para o espelho, você vê. O que eu vejo? Você vê coisas em você. Quando você está na presença de Deus, que você não vê quando você está cheio do orgulho. Daí ali você olhando para o espelho e você vê, puxa, esse sou eu? Esse sou eu? Sim, esse é você. Puxa, mas eu estou até com vergonha das minhas atitudes. Então te arrepende aí. Pede perdão e não faz mais isso. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida, o Espírito Santo traz um quebrantamento. O Espírito Santo nos mostra, sabe, como valorizar as pessoas. O Espírito Santo nos mostra como você ser íntegro com as pessoas. O Espírito Santo nos mostra como você, sabe, ser uma pessoa respeitadora com as pessoas. E como você teme a Deus verdadeiramente. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu ia falar de 3 coisas, mas só deu para falar da primeira aqui. E talvez amanhã eu continue. Eu não sei qual que é a direção que Deus vai me dar amanhã pela manhã, mas o orgulho pode arruinar a nossa vida. O orgulho pode arruinar a nossa vida. Se somos alguma coisa, somos por uma graça de Deus, certo? Se tudo está bem, é porque Deus está nos protegendo. Se na nossa mesa tem comida, é porque Deus é provedor. Se eu saí de casa para trabalhar e voltei para casa seguro, em paz, para minha família, é porque a mão dele esteve me protegendo a todo momento. Então reconhecer que sem o Senhor não somos nada, que dependemos dele para tudo e que sem ele, é como diz a Bíblia, né? A nossa vida é como um vapor, que aparece por um momento e logo desvanece. Às vezes você tem planos de orgulho. Às vezes você tem projetos de orgulho. Às vezes você quer ter atitudes de orgulho. E sabe, se você for a Deus, Ele vai falar com você. Ninguém me desarma tão bem quanto o Espírito Santo. Ninguém me desarma tão bem quanto o Espírito Santo. O Espírito Santo tem sido meu mentor, meu professor, e quando erro, o Espírito Santo vem e me mostra esse espelho. E eu às vezes não gosto desse espelho, mas ele sempre me leva a melhorar. E todos nós precisamos melhorar a cada dia, como ser humano, como pai, como líder, como empreendedor, como cidadão, certo? Esse é o propósito do Eterno para a nossa vida. Eu deixo essa palavra ao teu coração, em nome de Jesus. Quero pedir que você compartilhe essa palavra com outras pessoas, não aperte o botão de destruição, né? Não deixa o orgulho dominar a tua vida. Se tiver que pedir perdão, peça perdão. Mas eu pedi e a pessoa não aceitou, mas você fez sua parte. Isso é humildade. Você fez sua parte, você não pode ficar se humilhando para a pessoa. Você já pediu perdão. Agora é ela e Deus. Amém? Simples assim. Escreve aqui nos comentários. Seja humilde. Escreve aí, seja humilde. Seja humilde. Amém? É algo que nós precisamos trabalhar em nós todos os dias. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Você já está sabendo o que está acontecendo aí da academia aqui do Global? Até domingo, ao meio-dia, aqueles que se inscreverem na Academia aqui no Global vão poder receber 21 e-books, que são livros para você ler no seu celular, no seu tablet, são livros digitais, 21 livros, 21 temas que vão te abençoar tremendamente. Espero que você goste desses livros, espero que você leia todos eles, certo? Quem sabe é uma missão para um ano, né? Para você ler, tem muita coisa boa aqui nesses livros que vai te abençoar, tá? Tem uns e-books um pouquinho maior, uns um pouquinho menor,
mas eu creio, você vai conseguir ler todos. Vai ser muito abençoado, tá? E você pode se inscrever na academia aqui no Global por menos de R$10 até domingo ao meio-dia. Por quê? Por que isso? Porque eu quero que as pessoas experimentem a academia. Eu quero que as pessoas experimentem. E se você não gostar, certo? Se você acha assim, não, isso não é para mim agora, antes de fechar os 30 dias ali que renova o ciclo, daí você cancela. E se não conseguir cancelar, entre em contato com o meu pessoal lá que eles te ajudam a cancelar, tá? Então, eu quero convidar você a experimentar a academia. Eu estive, olha só, segunda, terça e quarta. Eu estive aqui online com meus alunos na academia, respondendo eles, tirando dúvidas, sabe? Foi um tempo assim sensacional esses 3 dias. Hoje eu tive, às 9h45. E o ano que vem vamos ter inclusive um módulo de teologia dentro da nossa academia, para você ser edificado. Tem módulo aqui para liderança, tá? Tem módulo para empreendedor aqui dentro da academia. Tem eventos passados que nós já tivemos, está lá dentro da academia, certo? Tem aulas incríveis que eu dei. Enfim, a academia aqui no Global veio para edificar a tua fé, para ser uma plataforma de ensino, uma plataforma que vai trazer você para perto do profético, certo? Se você quiser se tornar nosso aluno, vá hoje mesmo no meu site www.vinicius7.com.br e o link da academia aqui no Global está aqui na descrição do vídeo. Está aqui, ó, é só você procurar embaixo aqui do vídeo. Ok, gente? Pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas? Então compartilha aí, manda para outras pessoas. Eu quero declarar agora o Salmo 91. E também, agora sábado, vamos ter a Vigília do Espírito Santo. Vai ferver aqui no coração do Rio Grande do Sul. Santa Maria. Eu e minha esposa somos voluntários numa igreja que meu pai começou e que agora nós estaremos servindo nessa igreja voluntariamente, né? Eu tenho dito isso, não queremos R$1 da igreja, ao contrário, temos semeado bastante nessa igreja, no reino de Deus, e vai ser um tempo maravilhoso. Nesse sábado, vigília começa às 18 horas, você pode vir aí de várias regiões do Rio Grande do Sul, enquanto caber gente, a gente coloca lá, tá? Vai ser maravilhoso. E no domingo pela manhã, nós vamos ter Santa Ceia do Senhor. Domingo pela manhã, Santa Ceia do Senhor. O endereço da igreja é Rua Carlos Ur, número 935. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção e estamos orando para que Deus faça coisas maravilhosas, certo? Domingo pela manhã eu estarei ministrando, teremos cultos de manhã e à noite. Eu estarei no culto da manhã, então se você quiser estar com a gente, domingo 9h35 da manhã, 9h30 da manhã, teremos a nossa Santa Ceia. E eu vou falar uma mensagem na ceia sobre o piloto automático. O piloto automático espiritual, como é perigoso, tá? Vou mostrar para você, certo? Muito bem. Enquanto eu declaro aqui, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder essa oração. Manda aí para amigos, para grupos. Se puder compartilhar para grupos de 100, de 1000, enfim, manda aí para o máximo de gente que você puder. Você que tem páginas no WhatsApp, manda na página que você tem. Nos ajude a levar essa palavra, porque se é vida para nós, por que não compartilhar a vida? Por que não semear a vida na vida dos outros? Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente.
Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vou dizer uma coisa para vocês. Estou sentindo muito Deus aqui nessa oração hoje. Viu? Enquanto eu estou aqui, estou sentindo muito Deus. Deus está falando muito com a gente. Amém? Eu creio, há uma presença doce do Espírito Santo. Está tocando em nossas vidas. Há uma presença de Deus aqui. E eu quero orar por você, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, graças te damos, por causa que a Tua presença está aqui. Te pedimos perdão, Pai, por toda vez que o orgulho tomou conta das nossas palavras, o orgulho tomou conta das nossas ações, o orgulho influenciou nos nossos projetos e planos. E te pedimos, Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós e nos perdoa, Pai. Do fundo do nosso coração, te pedimos perdão e pedimos a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Meu Deus, nós queremos que o nosso cálice transborde. E cada pessoa, Pai, que está sendo tocada por Jesus Cristo agora, que ela invoque a presença de Jesus, porque Ele tem o poder de perdoar. Essa pessoa, Pai, que está sentindo que essa palavra é para ele, é para ela, Senhor, que nesse momento haja um profundo arrependimento. E eu sei, Senhor, que pessoas estão sendo tocadas pelo Teu poder agora. E assim como Naamã, Pai, depois de ter vencido o orgulho, um milagre aconteceu na vida dele. Eu quero declarar que milagres estão acontecendo aqui. Milagres estão acontecendo aqui. Senhor Jesus, nos ajude a sermos mansos e humildes como o Senhor é. Senhor, toca com o Teu poder na vida dessa pessoa. Remova agora toda enfermidade, remova todo laço, quebre as correntes espirituais na vida, na casa e no entorno dela. E profetizamos portas abertas, profetizamos provisão divina e declaramos: o seu cálice transbordará. Grandes coisas se moverão nessa vida e nesta casa, no nome poderoso de Jesus Cristo. E declaramos, Pai, a vida abundante de Jesus Cristo está entrando aí. Oramos para que todos tenham uma experiência com Jesus, que haja salvação em toda essa casa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Você pode dar um aleluia? Então compartilhe agora essa oração. Deus maravilhoso, amanhã te espero às 6 da manhã com a graça de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos guarde, no nome de Jesus. Eu profetizo que o Senhor está trazendo um novo rompimento aí para a tua vida. Crê? Deus te abençoe.